Rogério Correia de Souza, pela alma de Keiji Yamaguchi, Escila Sandeville, Jorge Cato, Vera Cato, Eduardo Shida, pela alma de Nair Cepilo Robini, Diana Ascencio e Anastácio Cepilo, pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moura, Aparecida Moro, Maura Gela Vaini, Inês Moro Bezerra, Isilda Bassan de Campos, Helena Watanabe, e por todas as almas e por todas as nossas intenções que trazemos no coração. Lembrado do Dom Angélico, parece que agora Sim. fez um mês agora, é um Foi. mês. Dom Angélico, né? Dom Angélico, São Bernardo fez um mês. E também rezar também pela alma do sufrágio, da alma do presidente do Uruguai, o Pepe Mujica. Embora ele seja ateu, ele é uma pessoa de um exemplo de prática é um cristão, vamos dizer assim, né? E não acredita que é cristão. Um homem que tem uma prática de vida, uma beleza realmente. Uma visão de mundo mais católica que o Papa, né? É interessante. Rezar por ele também. Foi um homem. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na década de 80. Realmente é um homem, assim, grandioso, embora ele fosse desse tamanhozinho, meio corcunda, feio pra caramba, né? E é uma grandeza, uma pessoa grandeza, e coerente com a vida, né? Muito coerente. Nunca se vendeu, nunca. Sabe essa pessoa assim que não se corrompe, essa pessoa que não se vende, né? Por nada nesse mundo. É uma beleza. Eu sempre lembro dele, né, as coisas que ele falava, tudo. Ele tinha, você sabe que ele tinha uma visão política, uma trajetória política, né? Muito radical até. E ele mudou muito depois. Ele ficou 14 anos preso, vocês sabem, ficou 14 anos sendo torturado, né? Na cadeia, na ditadura do Uruguai. Depois houve uma mudança nele, assim, interior, que ele falava, o papel da gente não é tomar o poder. O poder não, tomar o poder não adianta. As pessoas têm que ser valorizadas. As pessoas querem ser valorizadas, as pessoas querem ser amadas, as pessoas querem que se lembre da angústia, do sofrimento delas. Olha que mudança, né? Você sai daquela mesmice, né? E é sempre assim, né? Toma o poder, vai mudar o mundo. Não é verdade. Ele sabe disso. E ele experimentou isso, né? Ele foi uma pessoa, ele é mais santo que uma pessoa muito boa. A esposa dele, uma pessoa simples, chegou a ser presidente do Senado, presidente do Congresso, né, do Uruguai. Você não dá nada também para ela. Você olha para ela, pessoa, então rezar por ele, pelo sufrágio da alma dele, embora ele não acreditasse, fosse declarar-se ateu, né? Mas ele amava muito a igreja, ele tinha um respeito pela igreja católica, uma coisa. Ele era mais católico que muitos de nós, na prática. E sem falar do Dom Angélico, pelo amor de Deus, né? Nunca vi um homem tão honesto, coerente na vida, né? Não tem, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Meus irmãos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, em muitos pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. A Virgem Maria e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe e absolva os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
Oremos. Senhor nosso Deus, que nos enviaste o Salvador e nos fizeste vossos filhos adotivos, atendei com bondade de Pai as nossas súplicas e concedei que, pela nossa fé em Cristo, alcancemos a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos o texto do Atos dos Apóstolos. O livro de cabeceira da Páscoa é o Atos dos Apóstolos, né? Ação de graças pelo aniversário da Dona Maria de Fátima Sobral Camilo Ferreira. É fácil falar para os outros rezar, né? Vamos lá. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvarei para sempre o nome de Deus, nosso Rei e Senhor. Porque Deus é muito clemente, é muito compassivo, Ele é paciente, Ele é cheio de bondade. Deus é bom. E é o único bom que existe, é Ele. Ele é bom para com todos. Sua misericórdia se estende a todas as criaturas, a todas as coisas que Ele fez, né? Graças te deem, Senhor, todas as criaturas do mundo e bendigam todo o povo que tem fé. Proclamem a glória do teu reino, anuncie os teus feitos gloriosos para o mundo, para dar a conhecer aos homens o teu poder, a tua glória, o teu esplendor do teu reino. Teu reino, ó Pai, é um reino eterno. O domínio do teu reino se estende pelo tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era antes e agora e sempre, por todos os séculos. Agora o João, o Apocalipse, a ressurreição de Jesus significou mundo novo, vida nova. Tá. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor,
porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Depois ele me disse: Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Palavra do Senhor. De pé aclamemos o Evangelho. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Quando Judas Iscariotes saiu do cenáculo, disse Jesus a seus discípulos: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e glorificá-lo-á sem demora. Disse Jesus também: Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. O texto de hoje do Evangelho é João 13. É quase o finalzinho. Mas os capítulos de 13 a 20 de São João é chamado Livro da Glória de Jesus. Livro da Glória de Deus. É um livrinho. É como se você tivesse um livrão e dentro tivesse vários livrinhos, né? É chamado Livro da Glória. São capítulos muito importantes, pois o tema de fundo é um tema muito espiritual. Como é que Deus se mostra? Como é que Deus se manifesta? Como é que você vê Deus? Como é que você enxerga Deus? É uma questão espiritual. É um tema que traz isso, essa resposta para nós. A manifestação da glória de Deus se realiza em Jesus de Nazaré. É chamado também 13, 14, 15, né? Os capítulos são testamento, né? É o testamento. A Quinta-feira Santa é o fim da caminhada. E é justamente dentro desse ambiente que eles estão, né? A Quinta-feira Santa, o lava-pés, a instituição da Eucaristia. Os evangelhos, então, mostram, e Jesus diz claramente, né? Deus se manifesta na vida, no dia a dia, de maneira concreta. Por isso que ele diz isso: se vocês se amar uns aos outros, nisto é que vocês serão conhecidos como meus discípulos. É assim. A gente não gosta muito desse papo, dessa conversa, porque a gente quer que Deus fique lá para o céu, bem longe, né? De preferência. Mas o problema é que Deus gosta de se meter na vida da gente. Essa é a verdade. Deus gosta. Ele adora se meter na nossa vida. Ele adora botar sabe,
A gente não gosta, né? Ele não gosta mesmo, ele não aceita essas coisas, não, porque Deus tem que ser como eu quero, e não como ele é, né? Às vezes nós somos cabeçudos, né? Todo mundo que tem fé é cabeçudo. Sempre Deus tem que ser do jeito que a pessoa acha que é. Se não for do jeito que eu quero, dane-se, né? Não quero saber. Essa é a que eles tratam na Quinta-feira Santa, são assuntos variados. Durante e depois. Porque aqui esse povo, depois da primeira missa, depois da comunhão, ficaram batendo papo lá um tempão. E os assuntos, meu Deus do céu, os mais variados. A negação de Pedro, Jesus é o assunto que vai surgir. A traição de Judas. O tema da aliança, né? Volta lá, a questão do novo mandamento. Para Jesus, a aliança com Deus, a nova aliança, é um mandamento novo, que ele chama de novo, né? Amar uns aos outros. É o ensinamento da humildade. O assunto final de Jesus é que ele irá receber todos ali no céu, na casa do Pai. Você vê que o assunto são assuntos assim terríveis, né? Você celebrar a missa, pessoal, o cara recebe a comunhão, acabou de receber a comunhão e vai embora para trair Jesus, né? O Judas. E a gente é assim mesmo. Você recebe a comunhão, eu acho engraçado, a pessoa como eu comungo todo dia, eu vou na missa todo dia, eu assisto na televisão todo dia. Mas você tem que perguntar, para que você faz isso? Para quê? Se é só para mim, só para... Você tem que fazer alguma coisa com isso, né? O Judas, minha gente, vocês não têm noção. Ele acabou de receber, Jesus deu a comunhão para ele, o corpo e o sangue de Cristo, ele comungou. Ele foi embora para Jesus. Já tinha vendido Jesus, né? 33 moedas. O cara que já era rico, não precisava de dinheiro, né? Foi para Jesus. Fruto da decepção dele, né? Claro. Já tem uma série de coisas a respeito disso, né? E Jesus, então, você vê que os assuntos são assuntos pesados, né? Lava-pés é uma gota d'água. Toda a expectativa que o Judas tinha de Jesus, que Judas era uma pessoa consciente, né? Ele não era um burro, não era um qualquer não. O Judas era inteligente, era rico, estudado, ele tinha pretensões políticas também, né? Ele era sicário, né? Sicário era uma seita radical, né? Que existia, né? Matar os inimigos, mate os inimigos, né? Os inimigos dos judeus têm que ser mortos, né? O sicário é uma faca, né? Sica, chamada sica, que não é sica marmelada, é sica com S, né? Sicário é uma faca que tem uma pontinha virada para cima assim, que você espeta o cabra e puxa para cima, já era, não tem jeito, né? E tinha essas práticas, Judas tinha essas práticas, né? Ele ouviu falar de Jesus, conheceu Jesus, tinha muita esperança que Jesus fosse um líder social, líder político. Ele tinha religião, tinha fé, Jesus. Mas quando Jesus, na Quinta-feira Santa, Edna, ele começa a missa lavando o pé, acabou. E líder lavar o pé dos outros? Tem alguma coisa errada. A decepção é total. O Judas, a decepção é total. E ainda assim ele se esforça, né? Fica um tempinho ali, ainda espera a consagração, né? Aqueles cantos de comunhão que não acabava nunca na missa, aquela coisa ali, aquele canto para cá e canto para lá, e deu um saco às vezes, né? O Judas ali,
Comunga, ele acabou de comungar. Ele vai. Porque o Pôncio Pilatos, o Anásio Caifás, os caras da alta sociedade que comandavam a religião, não conheciam Jesus. Aliás, estavam cagando andando para Jesus. Pilatos não conhecia Jesus. Você vê isso na sexta-feira da Paixão, quando tem o julgamento de Jesus, né? O Anásio Caifás também não conhece. Quem conhece Jesus? O povão, e o povão de verdade mesmo, não é povão igual nós, nós não somos povo coisa nenhuma, né? O povão mesmo, os ferradão mesmo da vida, né? Que acreditava em Jesus, que seguia Jesus. Os fariseus que iam lá de vez em quando ver o que ele falava, o resto que ele viu. Então o Judas, ele vai fazer esse elo, ele vai fazer a ponte da morte, né? A gente tem que construir pontes para a vida, ele constrói a ponte da morte. Ele vai até os ricos, ele está interessado no dinheiro, né? Mas a decepção com Jesus é tão grande. Jesus é um fracasso na visão do Judas. Fracasso. Um homem que não quer o quê? Não quer a libertação de Israel. Um homem que não quer, não tem pretensão política, não quer ser rei, não quer ser governador, não quer ser porcaria nenhuma. Para que serve? Nada. O Judas, ele se perde mesmo, né? Realmente ele se perde. O ideário dele é tão assim enraizado no mundo, na transformação social e política, que ele imagina Jesus, né? Jesus é bom. Um cara que é filho de carpinteiro, foi operário em Nazaré. Veio, tinha lá a catequese, sabia ler e escrever, tinha umas coisinhas, era semi-analfabeto, na verdade, né? Porque Nazaré é o fim do mundo, né? Um cara que reúne mais de 5.000 pessoas. Um cara que é um líder. Então o Judas enxergava em Jesus essa possibilidade. Se Jesus falasse, vamos pegar revólver, vamos matar tudo, pronto, acontecia a revolução, né? Acontecia a revolução. E o Judas era assim, né? Ele se perde, né? Ele perde a esperança. E ele vai trair Jesus. E engraçado, é nessa hora que Jesus fala, agora, vocês estão vendo? Agora sim. Agora o Filho do Homem vai ser glorificado. Que assunto, credo. O lava-pés é o fim do mundo. Essa é a verdade. Lava-pés é lavar o pé do outro, é uma coisa que, olha, ninguém, nenhum deles, na verdade, aceitou. Eu estou falando do Judas, mas ninguém, o próprio Pedro, né? Quando Jesus baixa para lavar o pé dele, disse, meu pé não, meu pé você não vai lavar não. É um serviço de escravo, né? Um serviço de gente baixa, né? O próprio Pedro, não vai. Ó, Pedro, se eu não lavar seu pé, você não vai para o céu, né? Então, a celebração da missa é o ponto de partida para o texto de hoje. Compreender o texto de hoje. João procura, o João é maravilhoso. Ele é didático. O Evangelho de João, as cartas, que ele escreveu, duas, né, três das cartas. O livro do Apocalipse, que é dado, é ele que escreveu, é tudo fácil de entender. O livro do Apocalipse é o mais fácil de você compreender. Porque ele diz uma coisa e logo em seguida ele explica. Ele fala uma coisa, daqui a pouco ele explica. Ele se auto-explica, né? Então, o João, ele é um autor, uma pessoa que recebeu uma revelação de Deus, né? Mas ele é didático na hora de passar para o papel, na hora de falar, ele é didático. Jesus fala e logo em seguida então vem a explicação do João, a exortação, né? Sempre tem.
uma exortação, olha a missão, olha isso, olha aquilo. Então, o lava-pés é a maior demonstração de amor a que Jesus sempre faz referência. Sempre. Tudo deve ser compreendido a partir disso, dessa manifestação de Deus. Você se ajoelhar diante de Deus é normal. Agora, Deus se ajoelhar diante de você, né, é o fim da picada. Não dá. Quem vai acreditar numa coisa dessa? É isso que acontece. Isso que deixa todo mundo confuso, atrapalhado, né? Jesus faz isso. Jesus diz que devemos amar uns aos outros. A referência do amor é a dele. Como eu devo amar, então? Como eu amei vocês, disse Jesus. Esse mandamento é novo, né? Que vocês se amem uns aos outros. Como eu amei vocês, vocês também têm que amar uns aos outros. Ele está dizendo o seguinte, amar até o fim, né? É um espanto, né? Deve causar em nós um certo espanto por pronunciar tais palavras numa noite tão... Nossa, uma quinta-feira santa, uma noite tenebrosa, ar pesado, uma conversa cheia de comoção, de perturbação. Eles ficaram mais perturbados, eles comungaram, ficaram todo mundo doido, né? Comoção porque Jesus está se despedindo. E todos queriam impedir que Jesus sofresse, hein? Você pensa que os apóstolos queriam que Jesus voltasse para Jerusalém? Eles não queriam, não. Vamos impedir, né? Não. Mas Jesus não fala, não pode. Vocês não podem fazer isso, né? Depois a perturbação, né? Perturbação por quê? Porque todo mundo aqui diz que me ama, que gosta de mim, mas não é verdade. Um de vocês vai me trair, então isso já gerou aquela, né? Ele não fala, né? Ele não quer falar, mas gera essa realmente é uma mistura de emoção, né? Capítulo 13, 14 é uma barbaridade. É uma mistura de emoção. Se você lê com calma em casa com a sua Bíblia lá, você vai ler. Se você parar para pensar ali o peso daquelas palavras, o que vem antes, o que vem depois ali, você vai ver o que eu estou dizendo, você vai perceber o que eu estou falando. Jesus diz, eu estou triste. Você vê que coisa? Eu acho uma coisa tão esquisita, né? Jesus reza a missa e diz que está triste. Eu estou triste, amargurado. Eu não entendo essas missas que parecem show de calouros. Assim. Esquisito, né? É uma coisa que destoa da primeira missa, né? A missa parece um show, né? Os cultos evangélicos às vezes parecem show. É uma coisa que destoa completamente. Porque Jesus, ele alega, ele assume essa tristeza, essa amargura que ele está sentindo, né? Os discípulos também ficam assim, mas é lógico, né? A preocupação dos discípulos não era bem com Jesus, né, gente? A preocupação dos apóstolos era o que nós vamos fazer sem ele. Essa é a questão. Ele que segura tudo. Ele faz tudo. A gente traz as pessoas, ele cura, a gente fala, cura, e nós não conseguimos fazer isso. Como é que vai ser? A preocupação dos apóstolos é uma preocupação muito egoísta, na verdade, né? Mas Jesus, ele quer que a gente viva num ambiente de paz. Ele quer que a gente viva num ambiente iluminado. Agora, como você vai entender iluminação de Jesus, paz de Jesus com o ambiente, aí é problema seu. Aí você tem que ter espiritualidade. Aí você tem que ter reza. Aí você tem que ter uma visão muito profunda da fé católica. Muito. Entende? Porque são coisas que a vida não dá, né?
isso, né? Ele quer, apesar dessa conversa toda, da declaração dele de tristeza, depois ele vai para o Monte das Oliveiras, né? Soa sangue, é, demonstrando mesmo, por dentro como ele está, né? Então, é isso que ele quer. A Eucaristia tem que ser iluminação, paz, com força, aquela força, né, que ele nos dá. O Judas não quer esse ambiente, né? O Judas não quer, o Judas não quer. É por isso que São João gosta muito de brincar com esse negócio de dia, de noite, luz, trevas, ele sempre tem essas coisas, né? Você que conhece bem o Evangelho de São João, você sabe disso. Ele adora esse negócio, de falar de dia, de noite, de luz, de treva, não sei o quê, né? Ele gosta porque ele transforma essas coisas, que é da natureza, ele transforma numa espécie de imagem do interior das pessoas. É bonito, a teologia chama de alegoria, né? Os artistas também, né? Os grandes pintores, os músicos, né? Meu Deus do céu. Oh, você para pensar, né? Pega um Mozart da vida, né? Oh, Villa-Lobos, né? Villa-Lobos. Você sabe, o Villa-Lobos é uma obra chamada O Trenzinho do Caipira. Alguém já escutou? O Trenzinho do Caipira. Você escuta aquela música, você tem a impressão que você está vendo um trem andando. Tem a impressão que você tem uma Maria Fumaça andando no trilho. É que o cara consegue, né? Pega uma coisa que é da realidade e transforma aquilo numa coisa que você consegue ver, ouvir, e não tem trem nenhum na sua sala andando, né? Vocês estão vendo a beleza que é o negócio? E o São João é assim, ele gosta disso, né? Ele gosta de usar a simbologia da natureza para falar dos seres humanos, das pessoas, né? É Jesus que é isso, agora o Judas não adianta, né? Não é à toa que Judas sai de dentro lá do cenáculo, dessa casa que emprestaram lá para Jesus, devia ser casa de rico, certamente, porque se tinha 2 andares, é algum riquinho que emprestou, né? Diz que tinha uma almofada, né? Não tem? Diz que tinha até almofada, né? É rico. Porque imagina que na casa de pobre tinha almofada. 2 andares, imagina. É algum riquinho de Jerusalém que emprestou a casa, né? E lá em Jesus, é chamado de cenáculo, né? É chamado de cenáculo, né? Que na verdade é uma sala mesmo. Então, o Judas não quer ficar naquele ambiente iluminado pela Eucaristia. O Judas prefere a noite. Então, olha o simbolismo de João, né? Ele sai do ambiente iluminado e vai para a escuridão da noite. Os grandes místicos, né, Éder? Fala da noite escura, né? A noite é escura, mas ele fala a noite escura. Não é quem fala isso? É o São João da Cruz, né? São João da Cruz, parceria com a Teresa d'Ávila, um espetáculo. A noite escura, leia São João da Cruz, a noite escura da alma. Teresa d'Ávila, o castelo interior, as escadas, né? E a Teresa d'Ávila fala sobre isso, né? Tem umas escadas, né? Você tem que subir as escadas, né? Você tem o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, vai subindo aquelas escadas, né? Você cai tudo, cara, depois sobe, né? Ela fala dessa maneira, utiliza essas imagens lindas, né? Que a gente tem que conhecer, não pode ficar nessa inutilidade, né? Essa coisa. É, é, Jesus quer que. Mas o Judas não aceita. O Judas não quer viver nesse ambiente, ele prefere a escuridão da noite, ele prefere noite da traição, ele prefere isso, ele não quer comungar com Jesus, não quer saber de hóstia, não quer saber de missa, de Eucaristia, é como muitas de hoje fazem, né? É a mesma coisa. Ah, sem missa, nada, tanta coisa boa para fazer hoje, vamos lá na missa. É a mesma coisa, no fundo, é a mesma coisa. Mas
Jesus nos ensina que no centro da nossa fé não está a nossa capacidade, nem os nossos méritos, mas esse amor incondicional e gratuito de Deus, que a gente não merece, fala a verdade, não merece não. No início do nosso ser cristão, não são as doutrinas, nem as obras, mas é a maravilha da gente descobrir que Deus realmente tem um amor por nós indescritível. É impressionante. E eu acho que nada consegue decepcionar Deus. A gente queria ser assim igual ele, não pode, não consegue. Por isso que ele é Deus, né, talvez. Acho que nada decepciona Deus. A gente, o amor dele por nós é um amor linear, é uma coisa, é um amor de mãe, assim, é aquele amor linear, é o amor da família, do pai, da mãe, assim, pra gente. É, o filho cai, tropeça, peca, mas o amor não tem outra saída, né? O único jeito de levantar que o filho cai, tropeça, comete burrada, faz cagada na vida, é o amor. Não tem jeito, não adianta você punir, você fazer isso, aquilo. Não adianta, é o amor. Seu filho tem que perceber que é o amor. O amor é incondicional. O amor é incondicional. Jesus ensina isso para nós, né? Nos fala sobre isso no dia de hoje, né? O mundo, às vezes, quer puxar a gente para outro lado, né? O mundo quer que a gente seja uma pessoa que produza resultado. O mundo quer que a gente seja uma pessoa que tenha sucesso, ou que seja bonito, bonita. O mundo quer que a gente seja uma pessoa celebridade. O mundo quer que a gente seja tanta coisa. Tenha dinheiro, preferência bastante, né? O mundo quer exatamente isso. Mas essas coisas não valem nada. Comparável com o amor que Deus tem por nós. Olha o Paulo na 1 Coríntios, né? 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, não sei o quê. Se não tiver amor, não sou nada. E é verdade. Não, é verdade. É bom ter dinheiro, é bom ter ser bonito, é bom ter tudo assim, essas coisas lindas, gostosas, tudo. Mas se você acredita que isso é que vai te salvar, você está muito enganado. Porque isso daí não vale nada. Se você não tiver, em primeiro lugar, a consciência desse amor infinito de Deus na nossa vida, não dá. O dinheiro vai te prejudicar, a sua fama vai te prejudicar, a sua beleza vai ser prejudicial para você, ser uma celebridade vai te ferrar, porque uma celebridade, você sabe como é que é, né? Celebridade, né? Celebridade hoje, amanhã, não sabe, né? E quando você não é nada, como é que faz, né? É tudo obscuro, né? O mundo só nos oferece coisas que aparentemente são ótimas, mas tem aquele lado obscuro que você tem que saber lidar. Um grande padre holandês, dele, aquele lá, o Retorno do Filho Pródigo, né? Você leu, né, Edna? Claro que você leu. Eu te dei esse livro, eu lembro muito bem, até hoje, com esses olhos que a terra de comer, eu lembro. Eu te dei esse livro, do Henry Nouwen, é um padre holandês, você leu. Você esqueceu? Não é bonito? Esse padre, Henry Nouwen, quando foi que eu te dei ele? Não lembro mais, não. Eu te dei. É um livro em vermelho da Paulo Paulina, que tem o filho pródigo, o pai abraçando o filho. Você lembra dele? É um livro maravilhoso. É um padre holandês, Henry Nouwen. Ele é um sujeito. Aliás, ele pegou retiro, se eu não me engano, com o Papa João Paulo II, se eu não me engano, né? Ele é uma pessoa que tem os escritos sobre a espiritualidade, sobre a vida de fé, a vida cristã, sobre a vida no mundo, sobre tanta coisa. É, bom, lê o Lucas 15, a parábola do filho pródigo, você vai entender. Todo aquele conteúdo ali, ele tem, né? Ele
Ele tem um outro livro chamado Sentir-se Amado, né? Ele fala assim, Deus te ama. Talvez Deus não tenha outra opção também, né? Deus te ama. Jesus te ama. Parece que Jesus não tem muita opção, né? Tem que amar a gente mesmo, porque se não for nós, né? Ele está lascado. Mas ele fala o seguinte, assim, essas frases são muito vazias, né? Essas frases que eu tô... Ele fala, o sentir-se amado é outra coisa. Não preciso de afirmação de amor. Eu não preciso de que Deus me diga que me ama, que Jesus diga que me ama. Eu não preciso. Eu me sinto já amado. É mesmo quando ela da marcha para Jesus, né? Você marcha com Jesus. Você não marcha para. Se você marcha para, é porque você não tem. Você não tem nada. Você está entendendo? É a mesma coisa, né? Uma coisa é você querer convencer alguém que Deus ama. Outra coisa é a pessoa se sentir amada. E tem um livro chamado assim também, Sentir-se Amado, né? É um livro muito bonito, que ele fala isso. Antes de qualquer coisa, antes de mais nada, antes que Deus nos visse, qualquer ser humano, ele nos vê com um amor amoroso. Antes, ainda antes que alguém nos ouvisse chorar ou rir, fomos escutados por Deus. Deus é um ouvido para nós. Olha que bonito. Deus é um ouvido para nós, né? Deus é uma boca para nós, né? Ele vai desse livro, ele vai mostrando essas coisas, né, que a gente tanto deseja, né? Ser ouvido, ser feliz. Mas ele vai falando, Deus é tudo isso, né? Deus é tudo isso. Ainda que alguém nesse mundo nos falasse do amor de Deus, a voz de Deus já me falava, né? Ele é espetacular. Eu recomendo muito que vocês tenham acesso a esse tipo de meditação, né? Sobre o Evangelho, sobre todos esses assuntos. Teresa d'Ávila nem precisa falar, né? É obrigatório. São João da Cruz também é obrigatório. Não tem nem como, né? Ficar pedindo essas coisas para vocês, né? Ele fala do coração. Ele tem um livro, Ed, não sei se você conhece, não sei, eu nem sei se está publicado nas Franças Paulinas, porque eu tenho em francês, um livro em francês. Porque na Europa, não sei porquê, né? A Europa está sempre na frente das coisas, né? Aqui parece que não sei, não consegue, né? Tá na mesma sintonia, né? Uma coisa esquisita. Ele tem um livro chamado Com o Coração em Chamas. Meditação sobre a vida eucarística. Uma coisa é comungar, outra coisa é ter vida eucarística, né? Vamos diferenciar. E ele aprofunda a necessidade de cada cristão, a atenção, hein? Se construir. Você recebe a comunhão, é uma parte, mas a outra parte da fé é você se construir. Ninguém vai construir nada para você. É você que tem que se construir. Então a igreja te dá tudo. A igreja é o depósito da fé. A igreja te dá tudo. Mas a construção você tem que fazer. Ele fala isso, né? Se construir, né? A gente tem que se construir. Oração, né? Muita oração. A vida é de luz e trevas, ele fala. Mas a gente tem que se construir. Bom, percebamos que para Jesus e outros é um acontecimento de luz eucarística e de glória, lavar os pés. Mas para os iscariotes não é nada disso. Ele destoa ali, ele torce contra, ele passa a torcer contra, ele passa a sabotar. Na verdade, coitado. Se deu mal, Mateus 27 fala que ele se enforcou, né? É Mateus que informa essas coisas. Mateus 27 fala que ele se enforcou. O dinheiro dele, aquele dinheiro lá que ele recebeu,
que para ele não é nada, mas que era um dinheiro para um pobre, né? Aquele dinheiro foi usado para outra coisa. Depois pegaram aquele dinheiro dele e fizeram outra coisa lá com ele. O fato, vamos lá, o fato é que Deus nos ama mesmo, de verdade. Deus está sempre esperando a gente. É incrível. Deus está sempre esperando a gente, como o pai lá do filho pródigo, está sempre lá. Deus está sempre esperando a gente, né? Deus está sempre aguardando a gente, né? Deus está sempre ali, na espera da gente. Ele nos ama e Ele continua sempre a nos amar. E Jesus fala disso. No capítulo 13 e 14, ele fala disso, ele fala dessas coisas mais assim, profundas mesmo. No capítulo 15, ele começa a falar da igreja, né? Então, se a gente tem que ser assim, como é que tem que ser a igreja? Capítulo 15, eu sou a videira, vocês. Né? Então, se nós temos que ser assim, como é que tem que ser a igreja? Ele vai falar no capítulo 15 lá, mas não é assunto para hoje, não. Vocês não aguentariam. Eu vou até falar mais baixo para não me ofender, né? Como dizia Clarice Lispector, né? Então, a glória de Deus na comunidade. Agora o Filho do Homem foi glorificado e Deus foi glorificado nele. Deus é glorificado em si mesmo. Deus definitivamente acolhe. Jesus diz isso, né? O meu sofrimento, a minha morte, as decepções que eu tenho com vocês, todas essas coisas, todas, eu ofereço para Deus, para o Pai. E Deus aceitou. O Pai aceitou o meu sofrimento. É muito bonito isso. E nós somos assim. A gente é sempre desse jeito, né? O Paulo lembra no capítulo da Carta aos Romanos, capítulo 8. Como viver no Espírito Santo. Está lá, Romanos capítulo 8. Tudo concorre para o bem. E tudo concorre para a glória daqueles que amam a Deus. Tudo. A gente tem essa visão heróica da santidade, né? A gente tem essa visão pagã, né? Na verdade, é uma visão pagã da santidade. A gente tem que ser um herói, tem que ser um Mike Tyson, a gente tem que ser um super-homem, a gente tem que ser a Mulher Maravilha, a gente tem que ser isso e aquilo, a gente tem que ser. Que é uma visão pagã da santidade, né? É como se tudo dependesse da gente e não de Deus, né? Eu digo que vocês que é uma visão pagã, é uma visão herética, na verdade, que tudo quanto é heresia foi os padres que inventaram na igreja. Você sabe disso, né? Todas as heresias, todas as porcarias, quem inventou foram os padres, né? Existia um padre chamado Pelágio, né? E ele tinha essa teoria de que a gente não precisa de Deus. Não. Não precisa de Deus. A gente, para se salvar, nós temos que se salvar. Então, para se salvar, tem que fazer isso, fazer aquilo, ser um herói, ser um super-homem, ser uma super-mulher, aquele negócio. Deus não conta. Não existe, ele falava. Não existe graça de Deus. Ele falava isso. E Jesus era um nada, né? Então, se tudo depende da gente, então o que aconteceu com ele? Então, aí vem todas as questões. Esses padres, meu Deus do céu, pior que estão até hoje nas redes sociais, né? Estão presentes nas redes sociais. Impressionante essa cambada de sem vergonha, né? E entende tudo errado, compreende. A gente não pode, não é assim. Essa visão herética do século V, que graças a Deus o Concílio de Nicéia botou ordem, né? Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia botou ordem nesse negócio. Ó, Pelágio. Foi para os brejos, né? Porque não dá, né? Essa visão combatida por Santo Agostinho combateu essa visão do pelagianismo, né? Chamado pelagianismo, né? Não pode separar a vida da santidade, né? Não pode. Você não pode separar a vida da santidade, a fé da vida. Não dá. Olha, tá faltando aqui, eu acho que vai pifar daqui a pouco, né? Não é possível, né? Não dá. A gente não pode separar a vida do caminho da santidade.
Teresa d'Ávila, essa mulher maravilhosa, padroeira da Espanha, olha, ela fundou 17 mosteiros, né? Construiu 17 mosteiros. Na prática, hoje seria as comunidades, é uma mulher sozinha, 17 mosteiros. As meninas, quando via a Teresa d'Ávila falando, os homens, quando via ela falando, ficavam doidos, encantados, encantados. Os conventos encheram, os 17 conventos encheram, não cabia de gente. E ela tem um livro que ela escreveu, que foi sugestão, inclusive, de um padre que atendia pessoalmente, né, a Teresa d'Ávila. Esqueci o nome do padre, meu Deus, né, o espanhol. E ele sugeriu para ela, falou, ô Teresa, você nos conta a história, né? Conta a história dos conventos, né? Das coisas, né? Da vida do dia a dia, as ilusões, aquelas coisas, as decepções. E ela escreveu, chama As Fundações, né? Um livro chamado Livro das Fundações, né? Todo mundo quer ser santo. As noviças, os padres, todo mundo quer ser santo. Eu quero ser um santo igual a Teresa d'Ávila. Eu quero ser um santo igual a São João da Cruz. Carmelita descalço. Ou calçado, tanto faz. Tá? Eu quero ser um santo igual. Eu quero ser um santo igual o Papa Francisco. Quero ser um santo igual o Léo XIV aí, né? A Santa Teresa d'Ávila falava para as meninas, falava para os padres, não é possível isso, gente. Vocês não querem, isso é uma bobagem. Você está dizendo que você não tem nada. E que o outro vai te dar uma coisa. Não vai. Você já tem alguma coisa. É a partir do que você já tem que você constrói a santidade. Então, a Teresa d'Ávila falava com as meninas assim, então dizem que eu sou santa. Bom, quem via aquela mulher flutuando dentro da igreja, né, também, né, mas porque a Santa Teresa d'Ávila disse que ela ia rezar na capela, ela ficava lá na capela, ajoelhada lá, e de vez em quando ela estava voando por dentro da igreja, assim, não, quer dizer, é claro, né, vocês querem ser santos, dizem que eu sou santa, não sei o quê, ela fala assim, né, mas é tudo bobagem isso, na verdade. Né, ela falava, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? A santidade, às vezes, verdadeira, está entre as panelas da cozinha, viu? Então, você que lava a louça, limpa a casa, varre a casa, lava a roupa, passa a roupa, ali tem lugar para santidade. Você pode aprender a ser santo ali. Você está entendendo? Ela falava essas coisas, que era um escândalo, né? Na época era um escândalo bravo. O Evangelho de hoje, portanto, nos apresenta isso, né? Essa narrativa altamente espiritual. Não dá nem. Olha, gente, é uma beleza o texto do São João do Evangelho. É uma linguagem complexa, é verdade, porque toda a espiritualidade, você vem da espiritualidade para cá, é difícil de entender. Agora, quando é daqui para lá, é fácil de entender. Né? É uma espiritualidade realmente muito espiritual e profundamente cristã. Quem de nós não quer saber porque sofre? Quem de nós? Hein? Eu faço tanta coisa boa, gente. Tanto comigo tinha acontecido isso. Sou um cagado mesmo. Caramba! Quem de nós não é assim? Nós somos assim. A gente não aceita, porque a gente acredita em nós, em nós. Na hora, a gente coloca na balança o que nós fazemos, o que nós fizemos, isso que conta. Não é assim, né? Não é desse jeito. É o sofrimento de Jesus, o sofrimento dos apóstolos, que sofreram pra caramba depois, né? Não tiveram paz um minuto, né?
Depois que Jesus morreu na cruz, tiveram paz um minuto, né? O sofrimento deles, eles só compreendem e aceita. Não é aceitar no sentido de se conformar, não é isso não. Mas eles têm essa visão, Jesus e os apóstolos passam a ter essa visão mesmo profunda. Eu vou sofrer pra caçamba, mas vou oferecer meu sofrimento para ele. Ele vai me ajudar. É verdade. A gente fala isso porque nós temos uma vidinha até que normal, mais ou menos normal. Os nossos sofrimentos não são nada, né? Comparado com pessoas doentes nos hospitais, comparado com presos na cadeia, né? Comparado com umas coisas que existem no mundo, né? Terrorismo, vítima de terrorismo, preconceito. Olha, a gente não. Nosso sofrimento é um sofrimento assim, mais ou menos, né? Agora, quando a gente sofre e a gente para entender o nosso sofrimento, a gente tem que oferecer o nosso sofrimento para Ele, para Deus. Mais sofreu foi Jesus. Uma frase antiga que o povo sempre, né, está falando. A Raimunda falava muito isso. Você lembra da Raimunda de Itaim? Ela morreu, coitadinha já. Foi no enterro dela tudo. Raimunda é uma pessoa belíssima, né? Lutadora, mulher nordestina, ela era baiana, paraibana, não sei, a filha dela é da polícia também, né? É um espetáculo. E a gente fala, nossa Raimunda, mas é padre, ela falava, né? Mas sofreu foi Jesus. Então, vamos passar por sofrimento. Tem que sofrer, vamos sofrer. Mas Deus vai ajudar a gente a passar, a atravessar esse momento. É uma pessoa maravilhosa, né? O Pedro, na hora, fala umas bobagens também, né? As pessoas também falam umas coisas. O Pedro, na hora, falou, não, não vamos deixar acontecer nada. Não. Eu darei a minha vida pelo Senhor. Não. Jesus sofre mais, né? Porque sabe, Jesus sofreu mais quando Pedro disse isso, porque logo depois Jesus disse para ele, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Nossa Senhora. É assim. É desse jeito. Para de ficar mendigando amor dos outros, viu? Não vai ter, não. Você não vai ter. O amor verdadeiro vem de Deus. Vem da sua mãe e do seu pai. O amor verdadeiro. Bote isso na sua cabeça. Para de ficar assim, agindo assim. Querendo retribuição, né? Não vai ter, não. Não. Deus nos dá a alegria de ter fé, a alegria de viver, a alegria de fazer as coisas como tem que ser feita, a alegria, Ele nos ama e nos ajuda a atravessar as luzes, as trevas, as pontes do sofrimento. Deus nos ajuda a tudo isso. E terminamos sempre, né, como Paulo no seu testamento, né, na carta aos Filipenses, né? Vivi a vida, ele diz, né? Na carta aos Filipenses. Vivi a vida, não perdi a fé, não perdi a fé. E eu sei que me aguarda alguma coisa boa. Ele não diz nada, ele nem pede nada. Mas você chegar no fim da sua vida, chegar no meio da sua vida, chegar no fim da sua juventude, da sua idade, você passar por tudo quanto é coisa que você vai passar. Você fala assim, eu vivi, não perdi a fé. O bispo não tirou minha fé. O padre não tirou minha fé.
O pastor não tirou a minha fé. O patrão que judiava de mim não tirou a fé. Meu marido adúltero não tirou a minha fé. A minha mulher biscate não tirou a minha fé. O meu amigo que me traiu não tirou a fé. Isso, minha gente, não tem para ninguém. É imbatível. É imbatível. Eu quero só dizer aqui para vocês, eu quero lembrar esse rapaz que vai ser santo, ia ser santo agora em abril, agora não sei, porque o Papa Francisco morreu, né? Aliás, era domingo que vem que ele ia ser canonizado, aquele rapaz italiano, de 15 anos, morreu de câncer, doença seríssima. Ele é chamado de cyber apóstolo, né? Porque o Acutis, como é que é o nome dele, Edna? É Bernardo, é João? Não lembro. É Bernardo, vocês que são mais. É o quê? Carlo, é lógico, é o meu nome, meu Deus do céu. Carlo Acutis, é isso mesmo, né? É isso mesmo, Carlos Acutis, né? Ele diz, olha a coisa bonita que ele fala, não há santidade de fotocópia, viu? Não há. Não adianta. Não há santidade com fotocópia. A santidade é original, né? A santidade é original. Quem escreve umas coisas, gente? Olha, Deus me livre e guarde, hein? Que coisa linda, hein? Deus me livre e guarde. É uma coisa linda. A santidade é original sempre. A santidade é a minha santidade, ele fala. Né? A tua é tua. E de cada um é cada um. A santidade é única e é irrepetível. Não adianta você querer ser igual ao Papa Francisco. Não vai ser. Vocês têm ilusão que o Léo XIV vai ser igual ao Francisco? Pode tirar o cavalo da chuva. Não vai. Porque a santidade do Papa Francisco é a santidade dele. Esse eu não sei como é que vai ser santo. Não sei que santidade que ele tem, porque ele não fez nada ainda. Né? Mas não é igual. Não tem como você imitar. Eu quero ser santo igual o padre, sei das quantas. Não é assim que funciona. Você pode imitar, ser um espelho, um macaquinho adestrado, pode ser tudo isso. Mas não. A santidade é sempre original, começa com você e é sua. E é sua. Vencer a vida, não perder a fé. Enfrentar toda a vida, não perder a fé. Conhecer o amor de Deus. Eu vou encerrar com uma frase dele também, né? Que não é bem dele, né? Da Teresa de Ávila, ele é muito original também, né? É da Teresa d'Ávila. Né? Ele, aliás, quando ficou doente, né? Você sabe, né? Quando ele recebeu o diagnóstico, você está com uma doença, você não vai viver nada. Então ele vivia na internet, aquelas coisas todas. Ele falava muito da vida eucarística, né? A vida eucarística. E a mãe dele chorava, feito coitada, né? Nossa, imagina você perder o filho. Um câncer, uma coisa gravíssima. 15, 12 anos, um rapaz com 12 anos diagnosticado, sabe? É o fim. A mãe dele chorava, a mãe dele chorava. Ele um dia chamou a mãe dele e falou, escuta aqui. O nosso sofrimento, a gente oferece para Deus. Não é para ficar triste. Ele falava assim. Ele falava desse jeito. Não é para ficar triste. O nosso sofrimento é para ser oferecido para Deus. Olha, e ele dizia uma coisa que não é muito bem dele, também não era muito original também, né?
Ele copiava algumas coisas, parafraseava, né? Coisa da Teresa d'Ávila, né? Ele dizia uma coisa muito bonita. A Eucaristia é a estrada para o céu. Era a Teresa d'Ávila para trás, mas ficou assim, essa frase linda, né? A missa, a Eucaristia, a vida, a morte, o sofrimento, a alegria, é para Deus. A Eucaristia é uma vida do dia a dia da gente. Entende? Do dia a dia da gente. Por isso que tem que, esse padre holandês também, quando fala sobre a vida eucarística, né? O coração em chamas, né? A vida eucarística é um coração em chamas. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Falar de novo, meia hora, demais. Vai acabar. Graças do povo apresentamos que vai ser a palavra do povo da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus para sempre. Mas eu acredito que bendito seja o Senhor da Espírito do sacrifício. Eu oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus. Onde está sentado à direita do Pai, e de glória e o seu reino não terá fim. Creio Oremos, Senhor nosso Deus, pela admirável permuta de dons neste sacrifício, nos fazeis participar da comunhão convosco, único e sumo bem. Concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade, demos testemunho dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade nesse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oferta do seu corpo na cruz, ele levou a plenitude e apagou todos os sacrifícios antigos. E entregando-se a vós, ó Deus, pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo uma espécie de sacerdote, um altar e um cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam todos os seres humanos e toda criatura na terra, assim como os anjos e os santos no altar do céu. E nós também aqui hoje proclamamos a glória de Deus, dizendo a uma só voz: Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas.
bendito que vem em nome do Senhor. Pai de infinita bondade, de misericórdia, humildemente suplicamos que por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, essas ofertas puras e santas. Nós te oferecemos pela tua igreja, que é santa, católica e apostólica. Dai-lhe a paz, congregai a igreja na unidade, defendei a igreja, governe o Senhor mesmo a igreja, em todo o mundo, em comunhão também com o teu servo Léo XIV, o nosso bispo, Algaci, Dom Munhaque, também com todos os padres responsáveis pelas paróquias no Brasil inteiro, que de verdade lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus e assim professam a verdadeira fé cristã, a verdadeira fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, também de todos os vossos servos, de todas as pessoas que estão aqui reunidos, presentes aqui, cuja fé e dedicação o Senhor conhece melhor. Por eles, nós te oferecemos também por aqueles que te oferecem esse sacrifício de louvor para nós e para tanta gente que nós amamos, conhecemos, fazem parte da nossa vida. Também oferecemos pela redenção das almas, para a salvação e a segurança. Ó Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, veneramos a memória da gloriosa Sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, assim também com todos os santos e apóstolos do céu. Aceite com bondade, Senhor, a oferta que nós, teus servos, com toda a tua família te apresentamos. Dai a paz para nós, que precisamos. Livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os teus eleitos. Santifique, Senhor, essa oferta com o poder da tua bênção. Recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se transforme no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, quinta-feira santa, na véspera da sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu para vós, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, ele deu graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou esse cálice sagrado em suas mãos e, dando graças, abençoou e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição dentre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus, nós, teus servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que o Senhor nos deu, nós oferecemos à tua divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna,
e o cálice da eterna salvação. Olhe com bondade e com agrado para essa oferta e dignai-vos aceitá-la, assim como o Senhor aceitou os dons do Abel, homem justo, teu servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oferta pura e santa daquele sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Humildemente nós te suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta oferta seja apresentada pelos teus anjos, aí no seu altar, o altar do céu, no céu, e diante da tua divina majestade, iluminada, ressuscitada, que nos abraça, nos acolhe, para que todos nós também, participando aqui desse altar simplesinho, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue de teu Filho, nós também alcancemos a plenitude de todas as graças e bênçãos do céu. Por Cristo nosso Senhor. Lembrai-vos, Senhor, de teus servos e servas que partiram antes de nós, marcados pelo sinal da fé, e que agora dormem o sono da paz. Concedei, Senhor, a eles e a todos que descansam em Cristo, lugar de consolação, da luz, da paz. Lembra Dom Angélico, do presidente do Uruguai, né, como vai ser no início, e tantas outras pessoas, né, que merecem realmente esse descanso gostoso, né? Pedimos também por nós, que somos pecadores, que esperamos, temos esperança de tua infinita misericórdia. Admita também nós na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé e todos os santos. Recebei-os em sua companhia, não pelo valor dos méritos que temos, mas segundo a grandeza do teu perdão, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, a unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos a oração que Jesus, graças a Deus, ensinou para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. As ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Coragem, minha gente, vamos comungar, né? Coragem.
na paróquia do Santuário da Paz aqui, né? Era na Paz, né? Do Dimas, né? O encontro de PDM, Igreja do Povo de Deus, é dia 2 de agosto. O Frei Beto já aceitou o convite da gente, ele virá. E nós pedimos para ele ajudar a falar sobre Jesus de Nazaré. Ele é um teólogo, vocês sabem, o Frei Beto não é padre, ele não é padre, vocês sabem disso. Mas ele é um teólogo, é um dominicano, né? Ele é irmão dominicano, não é? Ed, não sei, que é assim com ele. Ele é dominicano. Frei Beto é dominicano. É dominicano, mora aqui nas Perdizes, ali naquela igreja de São Domingos ali, né? Que dia é isso? Ah, é agora? De agosto? De maio. Então, dia 26 também parece que ele vai receber homenagem aqui em São Paulo, na Câmara, né? São Paulo. Mas estou falando do dia 2. O dia 2 vai ser um encontro mais íntimo, né? Essas homenagens de Câmara Municipal, sabe como é que é? Tudo bem informal, aquela coisa. Então, mas no dia 2 é um encontro mais pessoal. E aí a gente pediu para ele falar sobre Jesus de Nazaré. Aproveitando, ele deu muitas entrevistas, né, para várias redes sociais, foi convidado, né, para falar sobre o novo Papa, a expectativa, né, o rumo da igreja, os rumos da igreja. Frei Beto é uma pessoa muito importante, e eu acho que ele tem 80 anos já, né, o Edna? Ele já está com 80 anos, se eu não me engano, né, Frei Beto? Bom, ele deve ter uns 80 anos. Que 75? Você está doido? 75 tenho eu. 80 anos, ele deve ter uns 80 anos, Frei Beto, e ele é ótimo. Se quem já leu os livros dele, algum livro dele, sabe muito bem disso. Ele é um irmão dominicano. Os dominicanos são a congregação, são domingos. Os dominicanos é a congregação que é especialista em leitura, em pregação, né? Os dominicanos são os maiores pregadores do mundo, né? Pregadores do Evangelho. Então, Frei Beto, ele vai haver dia 2 de agosto. Aí agora, semana que vem, talvez, eu já vou. Quem quiser ir tem que dar nome direitinho para a gente, para poder organizar, né? Se a gente vai junto, se não vai junto, como é que vai ser? Lá nas 9 horas da manhã, é um sábado, né? Dia 2 de agosto, né? 2 de agosto. Aí você vai estar lá, né? Óbvio. Né? Você não vai perder o Frei Beto, né? Só se você for doida da cabeça, né? Que essa história que terá viva. Você vai perder o Frei Beto que você vai ver só o que vai acontecer com você, né? Pensa que Frei Beto está toda hora aí, não é não. É o top, é top, é top, é top. Não é celebridade, engraçado, né? Ele é tão assim, não é celebridade. Não, eu? Imagine que eu vou. Claro que eu vou, sua maluca. Se eu estou convidando vocês para ir comigo, como é que eu não vou? Só se estiver no necrotério, aí não tem jeito, né? Aí no necrotério, porque vocês sabem que esse ano é adeus para vocês, boa sorte para quem fica, né? Só se eu tiver, dia 2 de agosto, estiver no necrotério, não é possível. Eu não sei, Deus é que sabe, né? Enfim, eu quero lembrar vocês, depois a gente vai ter uma ficha de inscrição, tudo, faça um esforço de ir, né? Faça um esforço de ir, dá para agendar com certa antecedência, né? Faça o esforço de ir. Lá na paróquia do dia, não sei se tem que levar café, alguma coisa, tem que levar, você sabe. Eu não sei também, não perguntei pro Paulo. Tem que perguntar, né? Às vezes ele tem que levar alguma coisa também, né? Porque normalmente esses encontros, né, das 9 às 11, por aí. E sempre tem um intervalinho para café, né? E eu não sei se o Dimas, a paróquia do Dimas vai. Eu sei, mas pode ser que não seja assim. A gente tem que saber, tem que ajudar também, né? É só ir lá e ficar numa boa lá também.
Tem que levar um cafezinho, um lanchinho também junto, para ajudar lá também, né? Não é assim também, vai lá, fica só se aproveitando do. Não pode, né? Bom, enfim, depois a gente volta a falar de novo desse assunto. Esse anjo não caiu ainda, né? Impressionante, esse anjo não caiu ainda. Ele já está meio tortinho, meio inclinado, assim, mas será que ele vai cair uma hora? Vamos ficar aqui embaixo, quem sabe, né? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e de paz que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre.